Você acredita que um olhar, uma frase ou um gesto inesperado pode despertar algo que estava adormecido dentro de você há muito tempo? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Amor e Desejos. Vocês estão prontos para ouvir e sentir? Se a resposta for sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias intensas. E me conta aí nos comentários, de onde você está ouvindo essa história hoje? Sua participação é muito importante para mim, e eu leio tudo com muito carinho. Agora, se acomode, respire fundo e se prepare para se envolver completamente, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com você. Oi, meu nome é Clara, e o que eu vou contar hoje ainda me faz arrepiar só de lembrar. Essa é uma história que mudou completamente a forma como eu vejo o prazer, a entrega, e principalmente, como eu me vejo como mulher. Foi com o Gustavo que tudo aconteceu. Um homem que entrou na minha vida como um furacão, trazendo à tona desejos que eu nem sabia que existiam em mim. Esse é o primeiro episódio de uma trilogia intensa, real e profundamente transformadora. E o que você vai ouvir agora é só o começo. Para vocês entenderem melhor o impacto que essa experiência teve na minha vida, preciso contar um pouco sobre como eu estava naquele momento. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, desses que você investe anos da sua vida achando que vai dar certo, sabe? Era um relacionamento que tinha se tornado mecânico, previsível, sem aquela faísca que faz a gente se sentir viva. Eu me sentia invisível, não desejada, como se tivesse perdido a minha essência feminina no meio de tanta rotina. Vocês já se sentiram assim? Como se tivessem esquecido de quem realmente são. Meu ex-namorado era daqueles homens que acham que conhecem o corpo da mulher melhor que ela mesma, mas na verdade não faziam a menor ideia de como me tocar. 3 anos de relacionamento e eu podia contar nos dedos as vezes que realmente senti prazer. Tinha chegado ao ponto de fingir só para acabar logo com aquilo. Minhas amigas viviam insistindo para eu sair, me divertir, experimentar coisas novas, mas eu estava naquela fase de não quero conhecer ninguém, não quero me envolver com ninguém. Estava focada no trabalho, na terapia, tentando me reconstruir e me redescobrir como mulher independente. Tinha uma crença limitante de que talvez eu não fosse uma pessoa muito sexual, sabe? Achava que aquelas histórias de prazer intenso eram um exagero, coisa de filme. Que inocente eu era. Mas a vida tem uma forma engraçada de nos surpreender justamente quando menos esperamos, não é mesmo? Tudo começou numa sexta-feira à noite, daquelas que você sente que precisa fazer algo diferente. Eu estava naquele mood de preciso sair de casa antes que eu vire uma ermitã oficial, sabe? Tinha passado a semana inteira trabalhando, estressada com deadlines, projetos, aquela loucura do final do mês, e minhas amigas me arrastaram literalmente para um bar novo no centro da cidade. Não era exatamente o meu tipo de lugar, música alta, muita gente, aquela energia meio caótica que normalmente me deixa desconfortável, mas às vezes a vida nos surpreende nos lugares mais inesperados, e essa foi definitivamente uma dessas vezes que mudam o rumo da nossa história. O bar tinha uma decoração industrial bem moderna, com tijolos aparentes, luzes amareladas que criavam uma atmosfera íntima, e uma mistura perfeita entre elegância e descontração. Estava movimentado, mas não lotado ao ponto de ficar insuportável. Conseguimos uma mesa estratégica, com vista para todo o movimento, e eu comecei a relaxar pela primeira vez em semanas. Pedi uma caipirinha bem forte, dessas que fazem você se soltar um pouquinho e esquecer das responsabilidades por algumas horas. Minhas amigas estavam animadas, falando sobre trabalho, sobre homens, sobre a vida,
e eu estava começando a me divertir de verdade quando aconteceu. Eu estava lá, rindo de alguma piada da Carol, quando senti aquele olhar. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquele olhar que parece que está atravessando não só a sua pele, mas penetrando na sua alma toda. É uma sensação quase física, como se alguém estivesse tocando você sem encostar, criando uma corrente elétrica invisível. Me virei instintivamente, movida por um instinto primitivo, e lá estava ele, Gustavo. Naquele momento eu ainda não sabia o nome dele, mas já sabia que aquele homem seria importante na minha vida de alguma forma. Cabelo escuro meio bagunçado daquele jeito que parece proposital mas completamente natural ao mesmo tempo, olhos castanhos profundos que pareciam guardar mil segredos e promessas não cumpridas, um sorriso meio torto que já dizia que ele sabia exatamente o efeito devastador que causava nas mulheres. Ele estava encostado no bar com uma postura relaxada mas imponente, sozinho, tomando o que parecia ser um uísque envelhecido, e me olhava com uma intensidade que fez meu estômago dar várias voltinhas e minha respiração acelerar instantaneamente. Por alguns segundos eternos, ficamos só trocando olhares através do ambiente do bar. Era como se o resto do mundo tivesse literalmente sumido e só existíssemos nós dois naquele momento carregado de possibilidades. Eu senti o rosto esquentar, uma onda de calor subir pelo pescoço, e tentei disfarçar voltando a conversar com minhas amigas, mas sabia que ele continuava me observando como um predador elegante. A sensação era ao mesmo tempo perturbadora e excitante. Fazia tempo que eu não me sentia tão vista, tão desejada apenas com um olhar. Gustavo se aproximou com uma confiança que ao mesmo tempo me irritou e me atraiu de forma magnética. Não era aquela arrogância nojenta que alguns homens têm, aquela prepotência que te dá vontade de jogar uma bebida gelada na cara deles. Era uma segurança genuína e natural, como se ele soubesse exatamente quem ele era, o que queria, e principalmente, como conseguir. Ele caminhou até nossa mesa com passos firmes e medidos, e eu pude perceber que tinha uma postura impecável. Alto, provavelmente uns 1,85 metros, ombros largos, uma presença física que naturalmente comandava a atenção onde quer que ele passasse. Quando chegou perto da nossa mesa, eu consegui sentir um perfume absolutamente delicioso, uma mistura sofisticada de amadeirado com algo fresco e limpo que imediatamente despertou todos os meus sentidos adormecidos. "Posso te oferecer uma bebida?", ele disse, direcionando toda a sua atenção para mim, e por um segundo eu quase ri. Que linha mais clichê! Mas havia algo especial na voz dele, um tom grave e aveludado, que fez meu estômago dar uma voltinha e todas as minhas defesas cuidadosamente construídas começarem a desmoronar perigosamente. "Já estou com uma, obrigada", respondi, mostrando minha caipirinha pela metade, tentando desesperadamente manter a compostura e não demonstrar o quanto ele já tinha mexido comigo profundamente com essa simples aproximação. Ele sorriu ainda mais largo, e esse sorriso, meninas, esse sorriso deveria ser registrado como arma letal. Tinha algo de travesso, de promessa, de segredo compartilhado. "Então posso te fazer companhia enquanto você termina essa? Prometo ser interessante e não inconveniente." Minhas amigas me olharam com aquela expressão universal de "vai fundo, menina, esse aí é especial", e eu não sei exatamente o que aconteceu comigo naquele momento, mas disse sim. Talvez fosse o álcool começando a fazer seu efeito relaxante, talvez fosse aquele olhar intenso que parecia enxergar através de todas as minhas máscaras sociais, ou talvez fosse simplesmente o fato de que fazia muito tempo que eu não me sentia genuinamente desejada dessa forma tão direta e respeitosa ao mesmo tempo. Minhas amigas, com aquela descrição típica de amigas verdadeiras que querem ver você se dar bem na vida,
arranjaram uma desculpa conveniente para ir ao banheiro juntas, me deixando sozinha com aquele homem que já estava causando um rebuliço nos meus hormônios. E gente, a conversa começou a fluir de uma forma absolutamente surpreendente e natural. Gustavo definitivamente não era só um rosto bonito e um corpo escultural que chamava atenção. Ele tinha substância real, profundidade e inteligência. Descobri que ele era arquiteto, especializado em projetos residenciais de luxo, e que tinha viajado para vários países diferentes trabalhando em projetos exclusivos. Ele tinha uma forma envolvente de falar sobre os lugares que conheceu que fazia eu me transportar mentalmente para lá junto com ele, como se eu estivesse vivendo aquelas experiências através das palavras dele. Conversamos sobre viagens, sobre aqueles lugares exóticos que ficam eternamente na nossa lista de um dia eu vou conhecer, sobre sonhos profundos que guardamos no fundo do coração, sobre filosofias de vida, sobre aquelas coisas íntimas e profundas que você normalmente não divide com um completo estranho num bar, mas que de alguma forma mágica pareciam completamente naturais de compartilhar com ele. E o tempo todo, ele mantinha esse contato visual absolutamente intenso que me deixava meio tonta e com as pernas bambas. Não era aquele olhar predatório e desconfortável que te faz querer sair correndo, mas sim um olhar que comunicava claramente: eu te vejo, realmente te vejo por completo, e gosto profundamente do que estou descobrindo. Era sedutor e respeitoso simultaneamente, se é que isso faz algum sentido. Ele tinha uma forma única de fazer perguntas sobre mim que me fazia sentir genuinamente interessante e especial. Não eram aquelas perguntas automáticas e superficiais de o que você faz da vida, mas questionamentos inteligentes que me faziam refletir sobre quem eu realmente era por baixo das máscaras sociais, sobre o que verdadeiramente me movia, sobre o que me fazia sentir viva e realizada. Conforme a noite avançava, e devo admitir que eu já tinha perdido completamente a noção do tempo, hipnotizada por aquela conversa, e minhas amigas foram embora, não sem antes me darem aquele olhar cúmplice de cuidado, mas se divirta muito. A atmosfera entre nós foi ficando progressivamente mais carregada de possibilidades. Não era de uma forma vulgar ou desrespeitosa, mas havia uma tensão sexual absolutamente palpável no ar, como se houvesse uma corrente elétrica poderosa e invisível nos conectando, criando uma bolha íntima ao nosso redor que nos isolava do resto do mundo. Os silêncios entre nossas falas foram se tornando mais intensos, mais carregados de significado e possibilidades não verbalizadas. Ele começou a se inclinar mais perto quando falava, e eu me pegava prestando mais atenção, hipnotizada no movimento sensual dos lábios dele do que propriamente nas palavras inteligentes que saíam deles. Começaram a rolar alguns toques acidentais, a mão dele roçando na minha quando ele gesticulava, os dedos se encontrando quando alcançamos algo na mesa ao mesmo tempo, pequenos contatos que enviavam ondas de eletricidade por todo o meu corpo e deixavam minha pele formigando por muito tempo depois. A química entre nós estava ficando impossível de ignorar. Era como se nossos corpos estivessem tendo uma conversa paralela, muito mais honesta que qualquer palavra. Foi exatamente nesse momento de tensão máxima que ele se inclinou ainda mais perto de mim, tanto que eu pude sentir o calor intenso que emanava do corpo dele, e sussurrou diretamente no meu ouvido com aquela voz grave que já estava fazendo coisas muito interessantes e perigosas com todo o meu sistema nervoso. Sabe, desde que te vi ali do outro lado do bar, isolada e linda, eu só consigo pensar obsessivamente em uma coisa. Meu coração disparou tanto que eu pensei que ele fosse conseguir ouvir as batalhadas. O perfume masculino dele estava me deixando completamente tonta, e a proximidade física estava fazendo cada centímetro da minha pele formigar de antecipação. E o que seria? Perguntei, tentando manter a voz firme e controlada, mas saindo meio rouca e traída pela excitação. Ele sorriu daquele jeito dele,
se afastou apenas o suficiente para poder me olhar diretamente nos olhos, e disse bem baixinho, mas com uma convicção absolutamente inabalável, em como seria te fazer gritar de prazer. E não estou falando de gritos qualquer, superficiais, estou falando daqueles gritos profundos que vêm de um lugar tão íntimo que você nem sabia que existia dentro de você. Gente, eu juro por tudo que é sagrado que senti minhas pernas ficarem completamente bambas na mesma hora. Que homem tem a coragem e a segurança de falar uma coisa tão íntima e ousada logo de cara, com alguém que conheceu há poucas horas? Mas não foi nojento nem desrespeitoso de forma alguma. Havia algo muito especial na forma como ele disse aquilo, com uma segurança tão absoluta, olhando diretamente nos meus olhos sem desviar, que me fez acreditar completamente que ele sabia exatamente do que estava falando, que não era conversa fiada. Você é bem confiante, eu respondi, tentando desesperadamente manter alguma compostura e controle da situação, mas por dentro era um verdadeiro vulcão prestes a entrar em erupção descontrolada. Não é confiança vazia, ele disse, passando o dedo indicador levemente no meu braço nu, me causando arrepios imediatos que se espalharam como ondas por absolutamente todo o meu corpo. É conhecimento adquirido com experiência. Eu sei reconhecer instintivamente uma mulher que está pronta para se entregar completamente ao prazer verdadeiro, e você, minha querida, está mais do que pronta. Você está praticamente implorando por alguém que saiba despertar isso. A forma como ele disse aquilo, com tamanha certeza e conhecimento, mexeu comigo de uma forma que eu não esperava nem estava preparada para lidar. Não era só atração física, embora essa também estivesse atingindo níveis absolutamente estratosféricos, mas havia algo mais profundo e primitivo acontecendo ali entre nós. E o que exatamente te faz pensar que eu estou pronta? Perguntei, me surpreendendo com minha própria ousadia emergindo. Normalmente eu jamais entraria nesse tipo de conversa carregada com alguém que conhecia há poucas horas, mas ele estava despertando lados meus que eu desconhecia. Ele sorriu com aquela segurança devastadora e se aproximou novamente. A forma como você me olha quando acha que eu não estou percebendo, mas eu percebo tudo. A forma como sua respiração fica irregular quando eu chego mais perto. A forma como você está lutando desesperadamente contra seus próprios instintos mais básicos neste exato momento, tentando manter o controle. E ele estava completamente certo. Eu realmente estava lutando contra uma atração avassaladora, contra uma vontade louca de simplesmente me entregar ao que estava sentindo, contra todos os meus medos ancestrais e inseguranças construídas ao longo dos anos. Além disso, ele continuou, brincando distraidamente com uma mecha do meu cabelo de uma forma que estava me deixando louca. Eu posso sentir fisicamente a energia sexual poderosa que você emana, mesmo tentando reprimi-la. É como se você estivesse segurando uma força da natureza dentro de você, esperando desesperadamente por alguém que soubesse exatamente como libertá-la. Essas palavras mexeram comigo de uma forma que eu não conseguia explicar racionalmente. Era como se ele estivesse lendo minha alma mais íntima, vendo e nomeando coisas que eu mesma estava tentando esconder até de mim mesma. Meninas, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente sensata, responsável, que analisa todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão minimamente importante. Nunca fui de fazer loucuras impensadas, de me entregar para alguém que acabei de conhecer, de seguir impulsos sem considerar cuidadosamente todas as consequências possíveis. Mas havia algo naquele homem que mexeu violentamente com todos os meus instintos mais primitivos e femininos. Talvez fosse a forma segura e ao mesmo tempo profundamente respeitosa como ele falava, ou talvez fosse simplesmente o fato de que eu estava cansada demais de sempre fazer a coisa certa, de sempre me reprimir,
de sempre negar meus próprios desejos mais legítimos em nome de uma prudência que não estava me levando a lugar algum. E se eu disser que não acredito em você, provoquei, surpreendendo até a mim mesma com tamanha ousadia saindo naturalmente da minha boca. Ele se aproximou ainda mais, tanto que pude sentir a respiração quente dele no meu pescoço, provocando uma onda devastadora de arrepios que desceu pela minha espinha toda como lava vulcânica, quando disse: então me dá a oportunidade única de provar cada palavra. Me deixa mostrar para você exatamente do que eu sou capaz. Me deixa te dar todo o prazer que você merece, mas que provavelmente nunca recebeu de verdade na sua vida. E foi exatamente aí que eu tomei a decisão mais impulsiva e transformadora da minha vida inteira. Peguei minha bolsa com as mãos ligeiramente trêmulas, olhei diretamente naqueles olhos castanhos hipnotizantes que pareciam prometer universos inteiros de prazer inexplorado, e disse com uma voz que eu mesma não reconheci: vamos. O sorriso que ele me deu naquela hora, meninas, eu soube instantaneamente que estava entrando em território completamente desconhecido e perigoso, e por mais assustador que fosse, eu estava completamente viciada naquela sensação deliciosa de perigo controlado e possibilidade infinita. Mas o que aconteceu a partir dali, queridas, isso vocês só vão descobrir no próximo episódio. Meninas, eu preciso parar por aqui porque senão esse vídeo vai ficar gigante, mas acreditem, o que vocês acabaram de ouvir é só a ponta do iceberg dessa história transformadora. No próximo episódio, eu vou contar para vocês em detalhes o que aconteceu naquela primeira noite inesquecível. Como foi a experiência mais intensa da minha vida, como ele realmente cumpriu cada palavra que prometeu, e como eu descobri prazeres que nem sabia que existiam. Vou contar sobre o apartamento dele, sobre como ele me tocou, sobre as sensações que senti, sobre como ele me fez gritar exatamente como prometeu, e muito mais. Vai ser um episódio ainda mais intenso e revelador que este. E no terceiro e último episódio dessa série, vocês vão descobrir o que aconteceu nos meses seguintes, como essa experiência mudou completamente minha vida sexual, e o final surpreendente dessa história que marcou minha vida para sempre. Então não se esqueçam, deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder o segundo episódio que vai ficar ainda mais quente, e comentem aí embaixo me contando, vocês já passaram por alguma situação onde alguém fez uma promessa ousada assim? Ficaram curiosas para saber como foi a noite? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. Até o próximo episódio que vem com mais continuação dessa história que vai esquentar ainda mais. Um beijo cheio de expectativa, e preparem-se porque o melhor ainda está por vir. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.